Disseram que o Natal tinha sido cancelado, estamos sem dinheiro para uma grande reunião. Comi as sobras sozinho. Naquela noite, minha irmã entrou ao vivo, em uma festa completa, champanhe, até um DJ. Todos estavam lá. Menos eu. Fiquei em silêncio. Até que meu pai mandou uma mensagem: Você pode mandar os $3.100 do aluguel? Respondi: Esquece meu número. Não financio mentirosos. Depois bloqueei ele e cancelei todas as transferências. Às 7h43 da manhã, 53 chamadas perdidas, e uma mensagem de voz: Por favor, ou nos liga. Sou Aaron, tenho 33 anos e o Natal costumava ser minha época favorita do ano. Não era pelos presentes nem pela comida. Era o único momento em que todo mundo na família agia como se ainda gostasse uns dos outros. Nos reuníamos na casa dos meus pais, trocávamos presentes baratos embrulhados em papel brilhante, comíamos presunto demais e colocávamos as mesmas músicas de Natal desafinadas em loop até que alguém, geralmente meu primo Jared, derrubava uma taça de vinho ou tropeçava na varanda. Era caótico, barulhento, às vezes passivo-agressivo, mas era lá. Ou pelo menos costumava ser. Este ano comecei a me preparar cedo. Comprei alguns presentes pensados com carinho e mandei entregar. Nada demais, só coisas que eu sabia que eles iam gostar. Um novo mexer de mão para minha mãe, porque o dela começou a soltar fumaça no dia de ação de graças, um par de tênis de edição limitada para minha irmã Emily, que nunca para de falar do TikTok de moda dela, e até mandei uma caixa de cervejas artesanais para o meu pai, que eu sabia que acabariam antes do dia da troca de presentes. Não me importei em gastar dinheiro. Tenho tido sorte. Meu trabalho paga bem e, mesmo morando em um estúdio do outro lado do estado, sempre fiz questão de ajudar quando as coisas apertavam em casa. Aluguel, contas, seguro do carro. Já fiz várias transferências discretas quando meu pai mandava uma mensagem vaga tipo consegue me cobrir até sexta? Sempre. Sem estresse, sem drama. Só família. Por isso fiquei chocado quando, no dia 20 de dezembro, recebi uma mensagem no grupo da família. Oi, filhos. Depois de muita reflexão, decidimos cancelar o Natal este ano. Está muito caro receber todo mundo e, com tudo o que está acontecendo, pensamos em manter tudo mais discreto. Amamos vocês. Foi só isso. Sem ligações, sem propostas de nos encontrarmos no meio do caminho. Nada de vamos compensar depois. Só uma mensagem fria e impessoal. Fiquei olhando para o celular, meio esperando que fosse uma pegadinha ou um mal-entendido. Mas quando respondi perguntando se tinham certeza, Emily só mandou um emoji de joinha e trocou a foto do grupo por uma imagem genérica de um boneco de neve triste. Não discuti. Só disse ok, entendi. E ficou por isso mesmo. Não insisti por uma ligação, não fiz drama. Pensei, tudo bem, a vida às vezes aperta e talvez eles só precisassem de um ano mais tranquilo. Comprei algumas coisas no mercado, esquentei uma lasanha na véspera de Natal e tentei tirar o melhor da situação. Assisti Esqueceram de Mim pela 15ª vez, acendi a vela com cheiro de pinho que ganhei de um colega de trabalho e fiquei rolando o Reddit enquanto a neve caía do lado de fora da janela. O dia de Natal passou. Dormir até tarde, fiz chamadas de vídeo com alguns amigos e passei a maior parte do dia tentando não ficar muito amargurado, dizendo para mim mesmo, pelo menos você não precisou fingir um sorriso enquanto a tia Sherry reclamava de política. Tentei ser maduro, não levar para o lado pessoal, mas aquilo me corroía mesmo assim. Algo não estava certo. O silêncio era estranho. Só por volta das 8 da noite meu celular vibrou com uma notificação do Instagram. Emily estava ao vivo. Por curiosidade, ou talvez por uma esperança meio doentia de que ela estivesse só tomando vinho sozinha e entediada, eu cliquei. E meu estômago afundou. Ela estava na casa dos nossos pais. Na mesma casa que eu tinha me oferecido para ajudar a decorar 2 semanas antes. A sala estava iluminada como uma vitrine de loja. Luzes piscando, uma árvore de Natal enorme, festões pendurados em todas as paredes. Uma cabine de DJ montada perto da lareira, de todos os lugares possíveis, e as pessoas dançando com copos de plástico nas mãos. Havia pelo menos 30 pessoas naquela casa, rindo, gritando, brindando com champanhe. Feliz Natal do grupo de verdade, gritou Emily para a câmera. Ela virou o celular e eu vi meus primos, meus tios e tias, até o Jared, já com o rosto vermelho e arrastando as palavras. Alguém estourou um canhão de confete e os enfeites dourados voaram pela sala. Fiquei olhando para a tela, com o dedo congelado sobre o botão de sair. Então não era por dinheiro. Não era por estarem apertados. Era por minha causa. Não sei quanto tempo fiquei ali parado. Provavelmente tempo demais. Tempo suficiente para a lasanha esfriar. Tempo suficiente para a vela queimar até a metade. Não chorei. Não gritei. Só fiquei ali, parado, atônito, deixando a traição silenciosa me invadir. Fui cortado.
Silenciosa e completamente, sem nenhuma explicação. Na manhã seguinte, 26 de dezembro, recebi uma mensagem do meu pai. Sem um oi, sem um Feliz Natal. Nem sequer perguntou como eu estava. Só mandou, consegue mandar os $3.100 de janeiro? Preciso até amanhã, se possível. E foi só isso. Nenhuma menção à festa, nenhum pedido de desculpas. Nenhuma tentativa de mentir ou fingir que as coisas estavam normais. Só um pedido frio e seco por dinheiro, como se eu fosse um caixa eletrônico ambulante sem memória. E algo em mim simplesmente quebrou. Fiquei olhando para a mensagem por muito tempo. Depois abri meu aplicativo do banco e comecei a procurar. Revisei todos os pagamentos recorrentes que estavam ligados a eles. O aluguel que eu vinha pagando da segunda casa onde meu pai se mudou temporariamente, o plano de celular da Emily, a conta familiar do Spotify que eu pagava, até as contas de serviços. Gás, luz, internet. Tudo estava no meu nome. Tudo saía do meu bolso. Parei por um instante, não por dúvida, só para ter certeza de que eu não estava agindo apenas por raiva. Mas não, aquilo não era impulsivo. Era algo que já devia ter feito. Respondi, esquece meu número. Não financio mentirosos. Depois bloqueei o número dele. Em seguida, encerrei todas as transferências, pagamentos automáticos e contas vinculadas. Falei com todos os atendentes de serviço, de empresa de utilidade, de banco, explicando a situação. Uma delas, Susan, da companhia de gás, até disse, que horrível, espero que você esteja bem. Eu respondi, vou ficar, obrigado. Não explode. Não publiquei desabafo na internet, nem liguei para gritar com ninguém. Só cortei os laços. Silenciosamente, de forma limpa. Do mesmo jeito que fizeram comigo. Às 7h43 da manhã seguinte, meu celular tinha 53 chamadas perdidas. Não atendi nenhuma, mas ouvi um recado de voz. Era da minha mãe. A voz dela tremia. Por favor, liga pra gente. Houve um mal-entendido. Só liga, por favor. Não apaguei a mensagem. Também não respondi. Porque, pela primeira vez em anos, finalmente senti que estava no controle. E eu ainda não tinha terminado. Não respondi naquela manhã. Nem naquele dia. Nem no seguinte. A cada poucas horas, meu celular vibrava. Números bloqueados, recados de voz anônimos, até mensagens desesperadas de parentes distantes com quem não falava há anos. Um dos meus primos escreveu, ei, cara, você não perdeu nada. Foi tudo de última hora. Nada demais. Nem me dei ao trabalho de responder. Apenas tirei um print e adicionei a uma pasta que criei no celular chamada Provas. Porque eu não estava apenas me afastando. Eu estava garantindo que eles nunca fizessem isso de novo. No final de dezembro, as consequências começaram de fato. O plano de celular foi desativado. Emily fez um post dramático dizendo que algumas pessoas simplesmente amam estragar o Natal e insinuando uma traição dentro da família. Alguns seguidores se solidarizaram. A maioria não deu bola. Ela tentou me mandar mensagens diretas algumas vezes, mas todas voltavam. Ela esqueceu que estava bloqueada. Depois veio o pai. Recebi um e-mail. Último recurso. Urgente. Por favor, Aaron, só conversa com a gente. Era longo, cheio de frases como você sempre foi sensível demais e você está exagerando. Não mencionou a mentira, não falou da festa. Só disse que estavam em uma fase financeira muito difícil e que confiavam em mim para estar lá por eles, como sempre estive. Terminou com, você ainda é nosso filho. Família vem em primeiro lugar. Quase ri. Agora família vem em primeiro lugar. Fechei o e-mail sem responder, mas algo naquela última frase ficou comigo. Família vem em primeiro lugar. Fiquei ouvindo isso na cabeça, como um slogan que eles só lembraram depois que as coisas deixaram de funcionar do jeito deles. E talvez tudo tivesse terminado aí. Só a satisfação silenciosa de cortar o apoio que eles achavam que sempre teriam. Mas então meu banco sinalizou uma tentativa incomum de login. No começo achei que era golpe, mas depois de uma ligação rápida eles confirmaram. Alguém tentou acessar minha conta bancária online de um dispositivo conhecido. Um iPad antigo que deixei na casa deles durante uma visita, 2 anos atrás. Na época não pensei em nada, mas nunca tinha feito logout. Fiquei olhando para o relatório na tela. Alguém tentou 3 vezes mudar a senha. Sabia exatamente quem era. Na manhã seguinte, peguei o carro e fui até lá. Não liguei antes. Não avisei. Só apareci. A casa estava igualzinha. Luzes de Natal ainda penduradas, já caindo e meio apagadas, com um Papai Noel de plástico tombado no gramado.
Estacionei do outro lado da rua e fiquei um tempo ali. As janelas estavam escuras. Sem risadas, sem música. Só silêncio. Toquei a campainha uma vez. Ninguém atendeu. Então bati na porta. Finalmente, ela se abriu. Meu pai estava lá, com um moletom amassado, cabelo bagunçado, olhos cansados como se não dormisse há dias. Aaron, ele disse, como se não acreditasse que eu era real. Cadê o iPad? Perguntei. Ele piscou. O quê? Aquele que deixei aqui. Onde está? Ele se mexeu. Eu não, quer dizer, a gente nem usou. Talvez. Emily. E esquece, eu disse. Eu sei que alguém tentou acessar meu banco por esse aparelho 3 vezes. Ele abriu a boca, depois fechou. Vim buscar ele, e depois disso acabou. De vez. Ele não discutiu, só virou e entrou. Entrei atrás dele, só por um segundo. Só o suficiente para ver o estrago. A casa estava uma bagunça. Lixo ainda na cozinha da festa, garrafas vazias no balcão. O clima era outro agora. Morto. E esvaziado. Toda a alegria que fingiram para o Instagram tinha evaporado no segundo em que o dinheiro sumiu. Emily desceu as escadas enquanto eu saía. Parecia que tinha chorado. Abriu a boca, provavelmente para dar alguma desculpa mal feita ou meia desculpa qualquer. Mas eu continuei andando. Já não me importava mais. Peguei o iPad da mesa da sala e fui embora. Espera, Aaron. A gente pode conversar? Ela gritou atrás de mim. Só 5 minutos, por favor. Virei na porta. Eu te dei 5 anos, eu disse. Estamos quitados. Saí, entrei no carro e não olhei para trás. De volta em casa, troquei todas as senhas, desativei todos os aparelhos e liguei para um amigo advogado. Não para processar ninguém, só para colocar algumas coisas por escrito. Eu queria tudo à prova de brechas. Nenhuma chance de voltarem a se infiltrar. Nenhuma brecha. Alguns dias depois, recebi outro e-mail de desculpas. Esse era mais curto, só algumas linhas. Da minha mãe. Dessa vez, admitimos o erro. Achamos que você sempre ia nos perdoar. Não percebemos até onde tínhamos te empurrado. Desculpa. Todos nós estamos arrependidos. Por favor, se houver alguma chance de conversarmos, eu vou ouvir desta vez. Prometo. Não respondi. Não por vingança, mas porque às vezes o silêncio é a única linguagem que pessoas assim entendem. Eu não precisava de vingança no sentido tradicional. Não precisava humilhá-los ou gritar na cara deles. Só precisava que eles soubessem como é perder algo que nunca imaginaram que pudesse ir embora. E pelo silêncio que se seguiu, parece que entenderam. Janeiro passou como um borrão de manhãs frias e noites calmas. Me concentrei no trabalho, evitei redes sociais e decidi focar em mim mesmo. No começo foi estranho, esse silêncio. Sem mensagens constantes pedindo uma ajudinha ou indiretas passivo-agressivas dizendo que eu nunca visitava. Sem pedidos de transferência de última hora. Sem culpa. Só paz. Mas claro, isso não durou. A primeira rachadura veio da tia Meredith. Ligou de um número que eu não conhecia, e quando atendi por curiosidade, a voz dela veio tensa e dura, como se estivesse segurando aquilo fazia tempo. Aaron, disse ela. Só liguei para dizer que estou decepcionada. Não respondi. E esperei. O que aconteceu entre você e seus pais é uma coisa, continuou, mas você não vira as costas para a família. Especialmente quando estão passando por dificuldades. Mantive um tom calmo. Meredith, eles te contaram por que parei de ajudar? Ela fez uma pausa. Disseram que você teve um surto por não ter sido convidado para uma festa de última hora. Que está exagerando tudo. Soltei um suspiro lento. Também contaram que eu pago o aluguel deles há quase 3 anos? Que banquei a conta de celular da Emily, o gás do meu pai e as compras da minha mãe enquanto eles postavam selfies com champanhe? Outra pausa, mais longa dessa vez. Bom, ela murmurou. Mesmo que isso seja verdade, não justifica cortar totalmente o contato. Eu não cortei, eu disse. Eles escolheram me excluir. Eu só aceitei. Ela suspirou. Aaron, você é melhor do que isso. Não, eu disse baixinho. Eu costumava ser. Mas ser melhor só me tornava útil. Agora acabou. Desliguei antes que ela pudesse responder. Não senti raiva. Não senti tristeza. Me senti limpo. Mas eles não tinham terminado. 2 dias depois, cheguei do trabalho e encontrei um envelope escrito à mão encaixado na moldura da porta. Era da minha mãe.
Dentro, uma carta. Com várias páginas. Ela tinha escrito em letra cursiva, talvez tentando parecer mais pessoal. Começava com um pedido de desculpas emocionado. Ela admitiu que não deviam ter mentido sobre cancelar o Natal. Confessou que deixou a Emily tomar as rédeas e que não quis causar confusão insistindo para que eu fosse convidado. Disse que sabiam que eu ia ficar chateado, mas acharam que com o tempo eu entenderia. O que mais ficou na minha cabeça foi uma frase no meio da carta. A gente não achou que isso ia te machucar tanto. Achamos que você já estaria acostumado. Fiquei olhando para essa frase até a tinta borrar. Acostumado, como se fosse normal. Como se ser deixado de lado fosse um papel que eu devia ter aprendido a aceitar. Eu não terminei de ler a carta. Dobrei de volta, coloquei no envelope e guardei na gaveta da cozinha com as poucas outras coisas que mantive deles. A gaveta que eu já não abria mais. Naquela noite, recebi outro recado de voz. Dessa vez, não era um pedido. Era meu pai. A voz dele estava tensa, controlada, do jeito que ficava quando as coisas não saíam como ele queria. Você já deixou claro o que queria, ele disse. Entendemos. Você está magoado. Quer dar uma lição na gente? Pois parabéns. Todo mundo está comentando. Sua tia está furiosa. Sua irmã, humilhada. E sua mãe, ela não dorme há dias. Uma pausa. Mas não ache que é melhor do que a gente, Aaron. Você não é. Só é amargurado. Sempre foi. E quando essa sua fase passar, e vai passar, você vai voltar rastejando, como sempre fez. Ele desligou. Não apaguei o recado. Ouvi uma vez, depois outra. E então salvei. Porque aquilo era tudo. Aquilo era quem eles realmente eram. Não as cartas chorosas, nem os pedidos de desculpa falsos no Instagram ou as mensagens vagas de parentes distantes. Aquela mensagem era o centro. Eles não estavam arrependidos do que fizeram. Eles estavam arrependidos. Porque eu finalmente deixei de aceitar calado. No dia seguinte, sentei com um tabelião. Atualizei a transferência de escritura de um pequeno terreno que herdei do meu avô. Estava planejado para ir para Emily depois de mim. Meu pai tinha arranjado assim, anos atrás, insistindo que devia ficar na família. Mas agora estava em meu nome. Propriedade total. Assinei os novos papéis transferindo o terreno para uma ONG local que constrói moradias para jovens. Não fiz por vingança. Fiz porque queria reescrever a história. Aquele terreno, aquele espaço, eles não mereciam tocar. Melhor deixar que algo bom viesse dali. 2 dias depois, a Emily ligou do celular de uma amiga. Não atendi. Mesmo assim, ela deixou um recado. Você está arruinando tudo, Aaron. Está sendo dramático. Eu nem sei mais o que você quer da gente. Ela não entendeu. Nenhum deles entendeu. Eu não queria um pedido de desculpas. Eu queria não precisar mais de um. Eu queria parar de interpretar o papel do bom filho, o cara que sempre resolve tudo, que sempre sorri com educação, que sempre banca a mentira de que estava tudo bem. Na sexta-feira seguinte, recebi uma última carta. Sem nome no envelope, só meu endereço, escrito à mão no canto. Dentro, uma Polaroid, uma foto em grupo da noite de Natal. Todos estavam lá. Meus pais, Emily, primos, vizinhos, até a tia Meredith. Com bebidas na mão, abraçados, rindo. No verso, alguém escreveu, a gente se divertiu mesmo assim. Sem assinatura, sem recado. Só essa frase. E eu sorri, porque finalmente entendi. Eles não estavam me convidando de volta. Estavam me provocando. Tentando me envergonhar por ter perdido a diversão deles. Tentando me fazer sentir pequeno por escolher o afastamento em vez da disfunção. Mas a verdade? Aquela foto dizia tudo o que eu precisava saber. Porque significava que eles ainda não tinham superado. Ainda estavam pensando em mim, ainda tentando provar algo, ainda desesperados para fingir que não sentiam minha falta. A foto ficou no balcão da cozinha por uma semana. Não joguei fora. Não de imediato. Deixei ali, virada para baixo, meio curioso se mandariam outra. Não mandaram. E com o passar dos dias, algo estranho começou a se instalar em mim. Não raiva, nem tristeza, mas uma paz estranha. Como se eu tivesse saído de uma névoa que nem sabia que estava vivendo. Pela primeira vez na vida adulta, eu estava completamente livre. Sem resgates de última hora, sem desculpas falsas, sem me perguntar por que eu sempre acabava sendo quem carregava o peso das escolhas dos outros. E quando aquela névoa se dissipou, consegui enxergar o padrão com clareza. Não era só sobre o Natal ou o aluguel ou uma live no Instagram. Eram anos.
Anos sendo a rede de segurança deles, o bode expiatório, o saco de pancadas emocional toda vez que algo dava errado. Eu era o amortecedor. Quando meu pai brigava com o proprietário, eu pagava o depósito. Quando a Emily estourava a conta pela terceira vez, eu mandava dinheiro em silêncio. Quando minha mãe queria surpreender todo mundo com um cruzeiro de aniversário para a vovó, mas não conseguia pagar tudo, eu cuidava disso. Ninguém nunca disse obrigado. Não de verdade. E agora que a fonte secou, eles estavam desesperados. Porque não estavam sentindo falta de mim. Estavam sentindo falta da versão de mim que eles moldaram. Aquela que nunca dizia não. Pensei por muito tempo em como queria encerrar tudo. Não só me afastar aos poucos, mas fechar a porta de um jeito que fosse definitivo, inegável e irreversível. Abri meu laptop, entrei nos meus arquivos e abri a planilha compartilhada do Google que vinha usando há anos para acompanhar todos os pagamentos que fiz para eles. Cada transferência de aluguel, cada presente que quitei, cada favor disfarçado de só ajudando. $1.750 para o aparelho da Emily. $950 para a franquia da cirurgia ambulatorial da minha mãe. $8.400 de aluguel ao longo de 27 meses. $312 para o conserto de um carro. Ainda não tenho certeza de quem era. Somei tudo. O total final em $38.706. Fiquei olhando para aquele número. Quase 40 mil, e nunca pedi nada de volta. Então decidi mudar isso. Não pelo dinheiro, mas pela mensagem. E escrevi uma carta. De verdade, impressa e assinada, e mandei cópias para todos eles. Mãe, pai, Emily e Meredith. Todos os personagens principais dessa pequena peça distorcida que eles chamam de família. A carta começava assim: a quem possa interessar, vocês sabem quem são. Isso não é um pedido de desculpas, nem uma tentativa de reconciliação. É uma declaração de fatos. Nos últimos anos, apoiei financeiramente esta família de maneiras que ninguém deveria ser obrigado a fazer. Fiz isso em silêncio, sem ressentimento, acreditando sempre que estava fazendo a coisa certa. Essa crença foi um erro. Eu não estava ajudando. Estava alimentando a dependência. O que recebi em troca não foi gratidão, mas senso de direito. Não fui tratado como irmão, filho ou alguém amado. Fui tratado como um recurso, um doador silencioso das suas vidas, um figurante nas suas comemorações. Um talão de cheques disfarçado de parente. Vocês mentiram para mim. Me excluíram. Me fizeram duvidar da minha própria sanidade por querer o mínimo de respeito. E isso termina agora. Em anexo, um resumo detalhado dos valores que forneci nos últimos 6 anos. Não estou pedindo reembolso. Considere isso um recibo formal pelos serviços prestados. Serviços que não oferecerei mais. A partir de agora, deixo de fazer parte dos grupos de mensagens da família. Não pagarei mais nenhuma despesa, dívida ou emergência. Não participarei de eventos, feriados ou reuniões. E não aceito mais ser descrito como aquele que virou as costas. Eu não virei. Vocês fecharam a porta primeiro. Por favor, não entrem mais em contato comigo, a não ser que seja para reconhecer esta carta e assumir total responsabilidade pelas suas ações. Sem desculpas, sem distorções, e sem esperar nada em troca. Troquei todas as fechaduras pelas quais vocês costumavam entrar. Sugiro que façam o mesmo com suas casas e com seus corações. Atenciosamente. Aaron. Anexei o registro detalhado dos pagamentos e enviei tudo. Carta registrada. 2 semanas se passaram. Silêncio. Depois, um único e-mail de uma pessoa. Dizia: li sua carta. Não concordo com tudo, mas entendi seu ponto. Só queria que você tivesse falado antes. A gente poderia ter consertado as coisas. Foi o mais próximo de um pedido de desculpas que recebi. Mas não respondi. Porque não daria para consertar. Só eles poderiam ter feito isso. E escolheram não fazer. Várias e várias vezes. Então fiz algo que devia ter feito há muito tempo. Me mudei. Encontrei um apartamento novo, numa cidade nova. Maior, mais claro, com um segundo quarto que planejava transformar em estúdio de arte. Voltei a pintar. Reencontrei amigos da faculdade que não via há anos. Fui para a terapia. Marquei uma viagem solo para Portugal. Comecei a viver. E numa manhã de final de primavera, voltando do mercado com um café fresco e um saco de tangerinas, meu celular vibrou com um número desconhecido. Deixei tocar. Sem recado de voz. Sem mensagem. E eu não me importei, porque sabia que ainda estavam correndo atrás da versão de mim que criaram. Mas eu finalmente me tornei a versão de mim que sempre quis ser. Alguém que conhece o próprio valor. Alguém que entende que silêncio não é fraqueza, é clareza.
Alguém que não corre atrás de quem só lembra seu nome quando as contas vencem. Aquele Natal pode ter sido cancelado, mas a minha paz estava só começando. Obrigada por assistir. Se essa história falou com você, curta e siga o canal. Até a próxima.